Estrela guia polar em noites escuras, a vibrar e iluminar os meus caminhos. Ser meu guia na conquista dos oceanos, dos bons valores. Eleva minha alma para além dos sentidos, me leva de volta àquela pura e limpa fonte, e que possamos juntos levar ao mundo mais flores. São tantos naufrágios pelos mares dos desejos, há mesmo em cáliz nas rochas dos prazeres. Lutamos corpo a corpo, sem respeitar o amor. Será preciso então ouvir a voz da dor a nos chamar da evolução. Eleva minha alma para além dos sentidos, me leva de volta àquela pura e limpa fonte, e que possamos juntos levar ao mundo mais flores. Mais flores. Sejamos um, e cada um de nós se sentirá melhor, buscando compreender a vida pelas mãos do Criador. Ele me fez bem maior do que estou, mas sinto que cresço a cada passo, a cada laço que nos une. Sejamos um, na tradução do amor maior que vibra em nós, com confiança e respeito pelo dom que Deus nos deu, de sentir a vida com prazer na comunhão dos corpos, quando a mente é sã, quando o olhar é puro, quando a voz é um canto, quando as mãos são formas de dizer que te aceito. Sejamos um, e cada um de nós se sentirá melhor, buscando compreender a vida pelas mãos do Criador. E Ele me fez bem maior do que estou, mas sinto que cresço a cada passo, a cada laço que nos une. Sejamos um, na tradução do amor maior que vibra em nós, com confiança e respeito pelo dom que Deus nos deu,
de sentir a vida com prazer, na comunhão dos corpos, quando a mente é sã, quando o olhar é puro, quando a voz é um canto, quando as mãos são formas de dizer que te aceito. Sejamos um, e cada um de nós se sentirá maior, na tradução do amor maior que vibra em nós. E cada um de nós se sentirá maior, na tradução do amor maior que vibra em nós. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim, meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser, quero ser manso, ser limpo, ser puro e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. E eu ouvi tua voz, teu falar em canto, que seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. No alto da montanha, com o povo vai escutar, falava Jesus de amor, verdades vão ficar. Dizia da caridade, da fé e esperança, para termos simplicidade, como olhar de uma criança. Olhem os lírios, olhem os pássaros voar. Como se pode amar sem a fé a nos guiar, quando o teu céu estiver sem estrelas e os seus olhos a chorar.
está sozinho. Boa nova é tempo de amar. Quando teu céu estiver sem estrelas e os teus olhos a chorar, não está sozinho. Boa nova é tempo de amar. Todos bem-vindos. A gente fica muito emocionado de ver os rostinhos aí. Quanto tempo, a vontade de abraçar. Então, sintam-se todos muito abraçados. As pessoas que nós ainda não tivemos o prazer de conhecer, que é o primeiro contato, sejam todos bem-vindos. É mais um seminário do Encontro de Família. E nós rogamos a Jesus que, como todos os outros, ele seja muito abençoado. Boa tarde a todos. Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, através de Chico Xavier, capítulo 12, Educação no Lar. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Jesus, João 8,38. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos obtrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo e, se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Com a harmonia que cada um se propôs a se conectar nesse momento, com a harmonização das músicas que trouxeram para a gente uma serenidade no corpo e na alma, uma leitura reflexiva que nos faz pensar sobre as nossas condições de filhos e de pais, que nós possamos ampliar a nossa conexão com o mais alto. E através do momento do seminário, em que outras atividades acontecerão, todas possam fazer calar fundo nos nossos corações, transmitindo para nós o conhecimento e nos ajudando a transformar esse conhecimento em ações e que elas possam se reverter em atitudes, fazendo do nosso caráter bons pais
com os filhos, não apenas nessa escultura e não apenas nessa missão, mas em todas as próximas que virão. Que Jesus, que é o mestre, que é o governador do planeta, e que está à frente de todas as atividades voltadas para o bem, possa estar presente no raio da sua luz, na condução do planeta. Assim seja. O nascimento de Jesus. Na cidade de Nazaré, na Galileia, vivia uma jovem chamada Maria. Maria era uma filha obediente aos seus pais e às leis de Deus. Estudava no templo, ajudava sua mãe nas tarefas de casa e visitava os mais necessitados, sempre levando a eles um alimento e a palavra de Deus. Ela estava noiva de José, o carpinteiro. Todas as noites, antes de dormir, Maria orava a Deus, agradecendo pela vida e pedindo proteção para todas as pessoas. Certa noite, enquanto orava, Maria recebeu a visita do anjo Gabriel. Ele veio em nome de Deus e trazia a Maria uma mensagem muito importante. Quando viu o anjo, Maria ajoelhou. Gabriel falou: Maria, o Senhor é contigo. Bendita seja entre as mulheres. Maria ficou admirada e assustada com a presença do anjo. O anjo Gabriel continuou falando: Não tenha medo, Maria. Deus escolheu você. Terás um filho que será chamado Jesus. Ele será o Salvador do mundo, o Messias esperado. Maravilhada, Maria disse: Seja feita a vontade do Senhor. Conforme a palavra de Deus, Maria ficou grávida. Algumas noites depois, o anjo Gabriel visitou José, o noivo de Maria, enquanto ele estava dormindo. Em seu sonho, o anjo disse a José: José, não tenha medo. Maria, sua noiva, terá um filho. Ele será filho de Deus. Seu nome será Jesus, e ele será o Salvador do mundo. Cuide de Maria e do menino como se fosse seu filho. Os meses se passaram. A gravidez de Maria prosseguia sob as bênçãos de Deus. Em seu ventre, a criança se formava e crescia, se preparando para nascer entre os homens. Tempos depois, o imperador César Augusto ordenou que todas as pessoas deveriam se registrar na cidade onde haviam nascido. José era de Belém. Ele e Maria foram para lá. Foi uma viagem longa e cansativa. Mas Maria e José não tiveram medo, pois sentiam o tempo todo a proteção de Deus em suas vidas. Quando chegaram em Belém, a cidade estava cheia. Não havia lugar nas hospedarias e a criança estava para nascer a qualquer momento. O casal encontrou lugar apenas numa estrebaria, e foi ali, entre os animais, que nasceu Jesus. Maria envolveu o bebê em panos e com carinho o deitou na manjedoura. E foi assim, no ambiente de amor e simplicidade, que Jesus, o governador espiritual do planeta Terra, o nosso mestre, o espírito mais perfeito que já habitou a Terra, veio até nós para nos ensinar a lei de amor. Viva Jesus! Viva a família de Jesus! Uma narrativa tão simples, mas com certeza de tanta significação para todos nós. Quisemos trazer essa história neste seminário para apresentar para as nossas crianças e também para toda a família, para que todos nós tenhamos em mente a importância da família. Jesus
quando decidiu estar entre nós fisicamente, buscou o abrigo seguro de uma família. Assim como todos nós, como você, criança que está aí, foi gerado dentro do ventre da mamãe, Jesus também foi. Ele também foi cuidado, gestado, acarinhado desde o momento em que Maria recebeu a palavra do anjo Gabriel. Em momento algum, ela duvidou do amor de Deus para com ela e do amparo que teria naquela gravidez e na criação daquela criança, que seria para o mundo a redenção. Cada um de vocês, crianças que aí estão, também tiveram essa oportunidade de ser gestado pela mamãe e o papai e carinhosamente ter sido trazido ao mundo. Estar na Terra, estar vivo, reencarnado, numa nova oportunidade, é uma bênção muito, muito grande. Está chegando o Natal, o aniversário de Jesus, não podemos esquecer. A data mais importante para o nosso planeta, pois diz da vinda do nosso Mestre até nós. E nós tivemos a oportunidade de tê-lo junto de nós, presente fisicamente, de aprender com ele. E ele continua conosco em todos os momentos, nos orientando e nos fortalecendo, nos indicando o caminho que temos que seguir. Nesses momentos mais difíceis, em que todas as nossas vidas foram transformadas, tivemos que mudar nossas rotinas e comportamentos, é a ele que devemos buscar, pois somente ele pode nos mostrar o caminho certo, como nos conduzir nesse momento, como tirar o melhor proveito de tudo que está acontecendo dentro de nós. Agora nós vamos convidar, né, a doutora Lívia, que é a responsável por nos fazer pensar, refletir, trazer para nós um pouquinho de informações para que a gente possa ir produzindo o nosso conhecimento. Lívia. Agradecer mais uma vez imensamente. Eu tenho muito carinho, né, por todos vocês, assim, pela questão, né, de vocês também terem esse nome de Eurípides na bandeira, e onde tem Eurípides tem amor, né? Então, que nós possamos chegar com a nossa energia de amor, de carinho em cada casa, né, pedindo licença que o nosso amor entre e permaneça no coração de vocês, tá? Como foi dito, né, nosso tema hoje é Nossos Filhos São Espíritos, Gestação e Educação. Eu vou fazer um breve contexto, assim, sobre as palavras-chave do nosso título. Então, nós vamos pensar um pouco o que são os nossos filhos, o que é olhar esses filhos como espírito, o que é gestar e o que é educar, tá? Depois a gente vai chegando um pouquinho na reencarnação de Segismundo e também um pouco em nós, tá? Primeiramente, eu gostaria que a gente pensasse, quando a gente olha essa foto, e parar e pensar alguns segundos. Quantas pessoas há nessa foto? Quem quiser pode escrever no chat, e vou dar uns segundinhos para vocês pensarem assim. Tem a mãe, tem o pai, tem o bebê, no mínimo 6. Gostei. Explique por que 6, Íria. Tem os avós, né? Tem os avós do papai, tem os avós da mamãe, tem também o obstetra, tem o evangelizador, tem infinitos espíritos reencarnantes, né? Espíritos construtores, quer dizer, a nosso favor ali, em prol desse bebê, né? Então, quando a gente vê um bebê, é isso mesmo, os avós, pais, filhos, evangelizadores. Então, a gente vê, assim, essa rede de apoio, né? É uma rede de apoio de olhos vivos e uma rede invisível também. Então, essa é a rede que eu gostaria da gente também criar, quando a gente visse um bebê, a gente entrar nessa rede, né? Assim como Jesus coloca para nós, joga a rede para o outro lado, né? Que essa pesca seja extremamente maravilhosa para essa gestante, para esse espírito reencarnante, tá? Eu gosto de brincar que eu sou médica, evangelizadora, mas também eu sou filha desses dois. Pode passar fazendo favor. Esses são os meus pais, que são a fonte do meu maior amor,
né? Meu pai Marcos e minha mãe Solange. E o que eu gosto muito nessa frase, quando Jesus disse, essa frase foi muito mal interpretada, inclusive, né? Quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Quando a gente engravida, né, que a gente sempre pense, né, assim, quem é minha mãe? No retorno, né, das nossas gerações. Então, não tem como a gente engravidar, não tem como a gente gestar sozinha, né? Então, a gente tem que gestar com as nossas mães, com as nossas avós, cultuando todo esse feminino que nos traz a vida, não só no quadril, mas também no coração, né? E também todo esse masculino que nos traz a força, não só como parceiro, mas o masculino também dentro da nossa própria história, tá? Então, essa é a minha história. E ali, eu e minha irmã, dividindo o peito, eu gosto de brincar também que, na verdade, eu poderia dizer que ela roubou o peito, né, que estava na minha hora, mas eu gosto de dizer, na verdade, que ela me ensinou a dividir, né, e essa é a grande função dos irmãos, tá? Pode passar fazendo favor. Então, vamos conceituar mais ou menos o que é gestação e o que é gravidez. Esse foi um relato que a gente teve da espiritualidade aqui no ser, e que eu achei bem interessante, porque às vezes a gente pensa assim, é a mesma coisa, mas na verdade não é a mesma coisa. Quando a gente fala de gravidez a gente pensa de uma forma muito física. Então a mulher, ela está engravidando, praticamente a gente pensa que está engravidando só ali na barriga, só no ventre, só no útero, né? E às vezes as preocupações dessa mãe são o chá revelação, o chá de bebê, se o berço vai ser verde, amarelo ou azul, qual que vai ser a maternidade, qual vai ser o obstetra. Tudo isso é importante, a gente não pode negligenciar e não legitimar essas necessidades. Mas a gente tem que procurar olhar como gestação, que é o que a espiritualidade nos coloca como um processo físico, espiritual, emocional, né? Envolvendo todos aqueles ali da nossa trama familiar, tá? Então, eu gosto de colocar essa imagem que, na verdade, representa, né, Maria e Marta, tá? Então, quando a gente olha só a parte física, as necessidades, as ansiedades do mundo, né, de achar assim, eu quero que meu filho seja médico, engenheiro, advogado, isso é legítimo, isso é importante que a gente pense nesse futuro profissional, né, nesse futuro material, mas que a gente não se atenha só nessa parte, né? Porque senão a gente vai fazer igual Marta fez com Jesus e Jesus vai nos responder, né? Maria está com a melhor parte. Então, que a gente dê realmente, né, antes mesmo desse bebê, desse espírito reencarnante estar no útero, né, que a gente já comece a pensar como Maria, né, escolhendo a boa parte, evangelizando, fazendo culto no lar, água fluida, né, tantas outras terapêuticas espíritas, tá? Pode passar fazendo favor. O próximo conceito que a gente quer trazer é da Dora Encontre, né, o que é educar. Então, Dora Encontre coloca para nós. Educar é, pois, elevar, estimular a busca da perfeição, despertar a consciência, facilitar o progresso integral do ser. E quando a gente pensa na palavra educar, né, a palavra educar vem de educere, que significa colocar para fora. Quando eu penso colocar para fora, significa que dentro existe alguma coisa, que a gente só coloca para fora aquilo que a gente tem dentro, né? Então, é bem interessante isso, porque se a gente pensa nisso, a gente está pensando que esse espírito reencarnante, esse bebê, ele já tem uma história prévia, né? E a gente tem que valorizar, né, não só aquilo que a gente está vendo no hoje, mas também tudo aquilo que ele traz consigo, de necessidades, de, né, influências, de querelas dentro do coraçãozinho dele, tá? Muito se fala, né, hoje, assim, eu gosto muito de falar isso também, que a educação começa no útero, e eu falo isso para as pacientes dentro do consultório, mas aqui eu posso falar para vocês que a educação precede muito o útero, né, precede a mente, né, precede tudo. Na verdade, a educação começa quando a gente, tem uma frase que diz que nós começamos a educar os nossos filhos 30 anos antes deles chegarem. E o que significa isso? A gente preparar o nosso terreno, assim como se fôssemos, né, parábola do semeador. Então, o que em nós ainda está caindo na estrada, o que ainda em nós os pássaros ainda estão comendo, né? O que ainda em nós está caindo das pedras e o que em nós é terra boa, tá? E aí, realmente, quando a gente conseguir ver isso em nós, preparar o nosso terreno do coração, não só a parte da fertilidade
física, mas da fertilidade espiritual, a gente consegue trazer os nossos filhos com mais consciência, tá? Que é o que ela coloca ali como despertar da consciência. Eu gostei bastante desse conceito, porque ela coloca busca da perfeição. E o que me chamou bastante atenção, né? Quando a gente fala de busca, a gente está querendo acertar, né? E Jesus, ele sempre nos coloca a vontade, né? Assim, ele coloca a intenção, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente sabe que quando a gente é pai e mãe, a gente vai errar, a gente vai, né, talvez dar uma mamada antes da hora, ou vai errar o horário de evangelização, vai querer trocar talvez a evangelização por uma festinha e tudo. Em alguns momentos a gente vai errar, mas a gente vai estar, o que é mais importante, a gente estar alinhado com a lei, né, para a gente estar buscando a perfeição. E buscar a perfeição não significa estar no perfeccionismo, porque às vezes a gente quer que o nosso filho seja perfeito, que nós sejamos mães perfeitas, então a gente quer dar conta de casa, menino, marido, tudo, né, e que a gente realmente consiga isso com mais leveza, né, para que realmente seja um processo consciencial, né. E aí realmente vai ser um processo integral do ser, porque a gente vai conseguir olhar o aspecto físico, o aspecto emocional, espiritual, nosso e do bebê, né? Nosso e do nosso filho, do nosso marido, do companheiro. Porque se a gente só olha para o filho também e está esquecendo de se autoeducar, realmente não está integral, né? Então, é um lembrete sempre para nós de que na tentativa de educar o outro, a gente está educando também a gente mesmo, tá? Pode passar. O que são os filhos, né? Assim, a gente pode pensar assim, os filhos são aqueles só que a gente traz no útero, aquele que traz a nossa genética? Não, né? Essa é uma questão que eu gostaria muito de trazer e que às vezes a gente pensa nessa gestação muito intrauterina, mas aqueles que adotam, eles passam para essa gestação extrauterina, né? E a gente olhar, a doutrina espírita também fala muito disso, né? Assim, com os exemplos do próprio Divaldo, que a gente consiga também ter essa rede de apoio com aqueles que adotam, porque às vezes a gente foca muito a energia, né, naquela gestação, e aquela mãe que está ali passando por um processo de esperando a justiça, o seu filho, porque passa por casos de infertilidade, a gente não se atenta a eles, né? Então a gente ter esse contato de que essa gestação ela não acontece só no útero. Então, outros filhos também que a gente pode lembrar, né? Então a gente como evangelizadoras, a gente pode ter esse sentimento que a gente chama de maternagem. Maternagem é diferente de maternidade. Maternagem é esse sentimento que a gente desenvolve, né? Principalmente um sentimento em grande parte feminino, né? Da energia do feminino. A gente vai desenvolver esse sentimento de tornar-se mãe, às vezes não sendo necessariamente a mãe daquela criança, né? Então nós temos, por exemplo, um paciente pode ser um exercício de maternagem, um neto, né? Uma tia pode ter. Então a gente lembrar que esse conceito de filhos, ele é muito mais do que uma transmissão genética transgeracional, tá? Emmanuel nos coloca aqui, né, no Pensamento e Vida, toda criança entregue à nossa guarda é um vaso físico, um vaso vivo a arrecadar as imagens da experiência diária. E eu achei muito legal esse exemplo que ele dá do vaso, né, isso que eu gostaria muito da gente pensar. Por que essa criança ela vai ser um vaso? E por que eu trouxe esse vaso em específico? Esse vaso é um vaso japonês, não sei se vocês já viram essa história, bem interessante, convido todos a verem, assim. Eu não vou saber falar o nome, que é um nome japonês, assim, mais complexo, mas é bem interessante porque esse vaso, ele não é, como às vezes a gente faz aqui no Ocidente, né? O vaso quebrou, a gente joga fora, né? Tudo aquilo que não, abre aspas, não vale de acordo com o que a gente pensa, a gente descarta. Na verdade, no Oriente, no Japão, esse vaso, toda vez que ele quebra, ele é mais valorizado, né? Porque ele já traz as suas histórias, ele traz as suas reconstruções. Então, toda vez que ele quebra, é colocado um pouquinho de uma massinha com um pouco de ouro e ele torna, assim, 10, 15 vezes mais caro. E isso que eu achei interessante de a gente lembrar para os nossos filhos. Porque quando a gente pensa nesse vaso, ele não vai ser um vaso intacto, né, assim, porque ele já tem histórias anteriores, né, de, talvez, acharam aí, ó, Kinsukuroi, eu acho que é assim que diz, mas se não for, vocês me perdoem.
Então, esse vaso, nossos filhos, eles vão ser esse vaso, né? Pode ser que alguns mais lisos, alguns um pouco mais rugosos, alguns com algumas quebrinhas, alguns de argila, alguns de cristal, né? E aí, cada um, a gente vai ter que saber, às vezes, dentro de uma família, somos, sei lá, 4 filhos, cada um vai ser um tipo de vaso. E aí tá a importância da gente educar de uma forma singular. Porque se eu educo, né, minha irmã, por exemplo, chama Sheila. Minha irmã é Sheila e meu irmão Adolfo. Se a minha mãe me educasse como educou Adolfo, né, talvez como um vaso de argila, e eu sou vaso de, né, assim, de plástico, por exemplo, a gente não ia ter esse aproveitamento da educação. Então, a gente sempre lembrar, né, que o vaso também é aquele que recebe o florescer da vida, né? E aí a gente consegue perceber realmente que esse filho, ele está ali a serviço da vida, mas que antes a gente vai ter que cuidar, né, assim, de também limpar o vaso, porque às vezes, né, pode ter um pouco ali de barro, né? Então, o evangelho como essa fonte realmente de limpar as nossas mazelas e aí trazendo realmente outros florescer, tá? Pode passar por gentileza. E o que é espírito, né? Se a gente for voltar lá um pouquinho em Kardec, pode parecer uma palestra assim meio básica, mas eu quero trabalhar bem com o óbvio para a gente conseguir trabalhar assim realmente dentro de nós, né? Dentro de nós. Nós sabemos, né, dentro da doutrina espírita, dos postulados, que dentro dos postulados lá, Deus, Espírito, Jesus, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados, nós temos todos aqueles, e um dos postulados nós acreditamos no espírito. Mas não basta só acreditar, a gente precisa se sentir como espírito, ser espírito, né, e se comportar realmente como espírito, né, porque nós estamos aqui em corpo, mas nós somos corpo com vivências espirituais, né, assim, nós estamos corpo, mas nós na verdade somos espírito, né, e aí mais do que isso, é assim, será que eu estou me enxergando como espírito? Né? Será que eu estou enxergando meu filho como espírito? Esse é um questionamento que eu quero trazer para vocês. Não precisem me responder agora, mas é uma provocação mesmo, né? Da gente todos os dias pensar, levantar. Se eu não estou deixando o menino lavar a louça porque eu não quero que ele se melindre, será que eu estou preparando esse filho, né, para as dificuldades do mundo? Né, realmente, será que eu estou mexendo naqueles núcleos de dor mais profundos que ele tem na alma dele, de querer talvez ser servido, né? Ou então, outros espíritos, por exemplo, né, que a gente pode ver, tem crianças que já nascem com super facilidade de fazer caridade, de receber o amiguinho, de receber o primo. Então, são aquelas histórias que a gente não tá vendo, né? Por isso que eu coloquei ali. Qual a história desse espírito que eu estou recebendo? A gente nunca vai saber a história por completo, né? Porque nós mal sabemos as nossas próprias histórias, e é o convite que também a doutrina espírita faz, que a gente mergulhe nas nossas, né? Mas também a gente mergulhe na do outro com carinho, com ternura, né? Para a gente realmente receber e não só parir esse filho, né? E colocar ele no mundo. Então, receber é muito mais, né? Porque vem do coração, vem sabendo que a gente não sabe quem a gente está recebendo, se é amigo, se é inimigo, mas isso não importa, né? Passou, limpou para trás e a gente começar uma história do zero, né? Assim, sabendo que vão vir talvez dificuldades, facilidades, mas que tudo serão experiências, né? Tudo está a favor da vida, tá? Essas imagens que eu trouxe são da evangelização dos espíritos aqui de Sacramento, feita por uma amiga nossa que chama Yolanda, e eu gostaria muito que vocês tentassem que a imagem entrasse no coração de vocês mesmo, né? Essa imagem, ela representa o espírito, né? A gente pensar todos os nossos corpos ali presentes, e que o que tem irradiado de nós quando a gente pensa em educar os nossos filhos, os nossos exemplos, né? E aí realmente a gente vê, se a gente está reclamando do menino estar no celular ou não, né? O que a gente está fazendo, né? Para que eles também façam igual ou diferente de nós, tá? Pode passar por gentileza. Então, qual que vai ser a grande função da reencarnação, se a gente for pensar, né? Porque se a gente, muito se fala assim, ai, tadinho, fulano morreu. Claro, gente, a gente sabe que a morte é um processo muito
muito intenso na vida de um espírito, né? Mas a doutrina espírita coloca, né, que na verdade é uma libertação. A morte é uma libertação e o nascimento é a gente entrar nessa, é dito também um pouco como essa escravidão, entrar nesse corpo denso, né? A gente está entrando ali em grandes provas em alguns momentos, né? Então a gente sabe a maior dificuldade nossa não é morrer, a maior dificuldade é nascer. E aí, como mostrou no vídeo, né, todo mundo fala, o maior sacrifício de Jesus foi morrer na cruz por nós. Não, o maior sacrifício de Jesus não foi morrer por nós, foi nascer por nós. Porque imagina a grandiosidade do Espírito de Jesus para conseguir miniaturizar, né, o seu perispírito, para conseguir colocar-se, né, nesse corpo físico, nessa, abre aspas, algema, para estar conosco, né? Então, realmente, o grande sacrifício de Jesus foi esse, um dos, né? Então, a criança, ela vai ter, todos nós temos, né, esses quadros de memória. O que são esses quadros de memória? São conjuntos de vivências que formam uma temática que gerou o plano de uma reencarnação. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo meu, né? Assim, vamos fazer um exemplo fictício. Eu tenho uma dificuldade, por exemplo, com orgulho. Então, o que aquele núcleo da reencarnação daquele espírito vai vir toda baseada naquilo que ele precisa passar. Claro que a gente sabe que não vai ser como se fosse um vis-elétron, débito-crédito. A vida não baseia-se nessa questão, nessa, então, mercantilista, vamos dizer, de reencarnação. O amor cobre uma multidão de pecados, então a gente vai passar o que a gente realmente conseguir passar dentro daquele núcleo de precisar, por exemplo, vivenciar orgulho, vaidade, de quebrar aqueles núcleos, aquelas cristalizações internas. A gente vai ter situações, pessoas, estímulos que serão necessários para a gente quebrar a nossa concha, né? E aí realmente vão vindo as situações para a gente sair de nós mesmos, né? Para a gente sair a semear novas histórias, tá? Pode passar. Esses quadros de memória, eles ficam no nosso perispírito, né? E aí, a partir das nossas situações, como eu disse, dos nossos estímulos, a gente precisa mudar as vibrações. Então, a gente pode até pensar assim, você já passou alguma situação que você passou um ano antes, só que você se deu muito melhor nesse ano, por exemplo, né? Então, uma briga com o marido, ou então foi promovido no trabalho, tudo. Aquela situação, ela traz uma vibração. Se você está no evangelho, se você está, vamos pensar assim, vários tijolinhos por dia fazendo a sua parte, quando vem aquela situação parecida ou não, você tem melhores vibrações, você tem uma bagagem melhor de conhecimento e sentimento para lidar com aquilo. Seu filtro melhorou, né? Que a gente brinca do filtro. Então, a trama do filtro melhorou, então não passa tanto aquela água, né, assim, tão barrenta, tá? Dos nossos sentimentos. E por que eu tenho falado tanto de sentimento aqui com vocês? Porque os sentimentos, eles passam, né, assim, não só em termos de hormônios, de tudo, mas eles passam em termos de vibração, de fluidos, para o espírito reencarnante. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, assim, do que a gente pensa, do que a gente sente. Já é uma primeira educação. A mãe é a primeira educadora daquela criança. Então, ela que vai ajudar aquele espírito lá, pequenininho no útero, que já traz as suas dificuldades, já vai mostrar para nós ali que realmente, quando ela faz uma caridade, ela está mandando vibrações boas e aquele espírito, às vezes, tem dificuldade com o egoísmo. Então, ela já está começando a quebrar essas cristalizações, tá? Pode passar fazendo favor. Isso. Aí também isso, todo está no livro, o que é Evangelização dos Espíritos, também convido vocês a lerem. E aí, como que vai ser essa montagem da família, né? Como eu disse, vão ter várias pessoas em torno da gestação. E, por exemplo, né, até na reencarnação de Segismundo, para Adelino encontrar com Raquel, antes, né, para realmente Segismundo nascer, esses dois, eles tiveram que se encontrar. E como que eles se encontram? Eles se encontram por meio dos vetores, né? Tem aquela atração ali, realmente, igual se a gente estivesse numa festa. Por que fulano se atrai por ciclano, né? Porque tem uma necessidade, tem um núcleo ali que realmente precisa estar junto, né? Então, esses vetores, eles vão ser atrativos, né? Como se fosse
proporcionando para o espírito, como diz, né? Oportunidades evolutivas, então não só dos pais entre si, mas das necessidades daquele espírito. Por que eu vim trabalhar em Sacramento, por exemplo? Por que uns moram em Betim, outros moram em Recife, outros, cada um vai morando em cada lugar que precisa de acordo com as suas necessidades, né? Daqueles estímulos que serão necessários para a gente romper as nossas coxas, tá? Pode passar. Então, dentro do espírito ainda só um pouquinho. A gente vai trazer a nossa bagagem né, anterior, vai ser a nossa anterioridade, o registro de todas as nossas histórias. Então, como que eu estou lidando com as minhas histórias, né, antigas, os meus impulsos, tá? A progressividade da esperança vai ser essa estrutura energética que vai impulsionar o espírito. Então, por exemplo, eu tenho um conflito com orgulho, mas eu quero chegar dentro do meu coração a ter um sentimento de caridade verdadeira, né? Como é que eu faço? Essa ponte vai ser a progressividade da esperança. Eu vou trabalhar em mim essa esperança até o último, né, minuto, assim. A esperança é um sentimento que a gente precisa trabalhar assim constantemente para a gente conseguir fazer essa ponte entre o que eu fui ontem com o que eu quero ser, né? E às vezes quando a gente perde a esperança, a gente se cristaliza só no ontem, tá? A gente ensinar também a criança a ter a esperança para que ela consiga enxergar novas realidades, ou mais do que viver, ter a alegria de viver, tá? Então, a gente sabe também do planejamento reencarnatório, essa criança, ela vai escolher o corpo, a cor, vai escolher a família, vai escolher a profissão, tudo de acordo com as necessidades dela, né? Vai escolher a cidade, vai escolher... E aí, é uma arquitetura divina, uma arquitetura cósmica, né? Porque para conseguir que todos estivessem ali juntos, né? É realmente uma arquitetura muito sagrada, né? Por isso, tantos espíritos fazem aquele código genético, como mostra no Missionários da Luz, tá? Eurípides também coloca uma questão bem importante, que é a educação do contraste. O que é isso? É quando a gente, por exemplo, como eu disse, né, o espírito orgulhoso, ele nasce no meio de várias pessoas também que são orgulhosas, para que ele possa, talvez, ter um estímulo mais importante. Ou então ele nasce no seio de uma família muito caridosa, e aí realmente começa a mostrar, né, para ele aquilo que é necessário, tá? Então, dentro de um trabalho em que ninguém empresta nada para ninguém, e às vezes ele vai precisar emprestar, né? Então, a gente vai tendo que ver que às vezes o outro, que é muito diferente de nós, ele é que é a nossa chave de sucesso, né? Assim, ele que é o nosso aprendizado, e aí a gente começa a entender por que a espiritualidade nos coloca em tantas, e a gente também se coloca em tantas situações para a gente aprender mais, tá? O último conceito que eu queria trazer, que é também quando a gente se entende como espírito, a gente começa a ver, né, realmente que não é para a gente olhar só para a matéria, né, não é olhar só para a moral social, a moral dos bons costumes aqui na Terra, de dizer, eu já fiz, na minha gravidez eu já tenho isso, isso e isso, né? Na verdade, é uma moral consciencial, o que eu tenho proporcionado de sentimentos e de ensinamentos para esse espírito desde cedo. Isso é uma moral consciencial, tá? Pode passar. Então, tudo aquilo que o espírito traz, né, anteriormente, as suas necessidades, ideais, aspirações, vai trazer as suas energias doentes, né, os seus sentimentos, pensamentos, e aí o que ele também tem de bom. Aquele vai ser um mix, né, de tudo que ele tem, e ele vai poder fazer as suas escolhas. Será que eu quero ser bonito? Será que eu não quero? Será que eu quero ter saúde? Será que eu não quero? Ou será que eu posso, né? Não só quero, mas posso, né? Daquilo que é oportuno na nossa reencarnação. E aí, a partir disso tudo, ele vai fazer um planejamento. O planejamento vai ser um mapa, né? Mas não necessariamente a gente vai conseguir chegar em tudo, né? Assim, que a gente planejou. Pode sair melhor, pode sair em alguns pontos, né, pior, mas é um plano de voo, vamos dizer assim, igual o avião chega daqui até lá, o ponto de chegada talvez o nascimento, o ponto de fim ali no nosso desencarne, mas a gente sabe também, como eu disse, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se a gente faz, às vezes, pouco, de uma maneira mais intensa, também, né, a contabilidade não é igual a nossa contabilidade daqui, tá? Pode passar fazendo favor.
E aí a gente pensa, né, em que momento realmente começa essa gestação? Isso é muito discutido, mas na verdade não tem necessidade de ser discutido, porque assim, nos maiores embriologistas, né, tanto espirituais como materiais, é dito, né, que a vida começa na fecundação. Então as pessoas que discutem sobre aborto, que hora que deveria abortar, que não deveria, tal, é um conceito que não tem muito justificativo de falar que a vida começa só depois de tantos meses, né? A vida começa na fecundação. E eu gosto muito dessa frase que ela diz assim: o corpo da mulher que vai conceber está sendo escolhido como um canal para a expressão da divindade na materialidade. Embora a ovulação seja uma lei da natureza, a concepção é uma lei de Deus. Então, eu acho lindo isso, porque assim, mostra para nós, né, igual Vinícius de Moraes nos diz, a vida é a arte dos encontros, embora hajam tantos desencontros pela vida, né? A concepção, ela vai escolher pela energia, e não por um estímulo físico, né? Antigamente a gente achava isso, que o espermatozoide era o mais espertão de todos e chegava ao óvulo. Na verdade, André Luiz já falou isso para nós, em 1950 ali, mais ou menos, em Evolução em Dois Mundos, e agora a ciência há poucos anos relatou, né, a importância do óvulo, que o óvulo realmente emite uma energia, um magnetismo, e que o óvulo que atrai esse espermatozoide. Então a gente começa a ver que a ciência começa a enamorar mais da espiritualidade, né? Essa fusão, essa cisão que tinha acontecido anteriormente começa a ter esse casamento novamente, graças a Deus, né? Então, esse espermatozoide, ele não vai ser um espermatozoide mais esperto, mas será o mais escolhido de acordo com as necessidades do espírito, né? Daquela carga genética, de tudo aquilo que realmente de energia tem naquele, tá? Vai ser rompido, né? Tudo direitinho, e aí vai começar a ter as divisões celulares. Tá? Pode passar fazendo favor. Aqui a gente trouxe o exemplo do Segismundo, né? É um exemplo riquíssimo lá em Missionários da Luz. Gostaria de convidar todos que leiam. E quando a gente lê o Missionários da Luz, o que eu gostaria de deixar de recado para vocês, né? Como nós temos sido missionários da luz, como nós temos permitido de bagagem que os nossos filhos também se tornem missionários da luz, tá? Porque se ali, eu estou esquecendo, né, dessa concepção consciente, de ter, né, até a parte sexual, com amor, com carinho, com ternura, com educação com o corpo do outro, eu não consigo realmente pensar nessa concepção que não seja só uma fusão física, mas seja também uma concepção espiritual entre os corpos, tá? Então, a gente vai relembrar um pouquinho, né, dizendo que Adelino encontra com Raquel, né? Eles ali bem enamorados, já tinham um filho e tentavam engravidar novamente. Segismundo, ele já era um espírito, ele já estava no plano espiritual, né, preparando para reencarnar, e ele já tinha algumas conquistas. Isso é bem interessante da gente pensar por quê. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas ele também, né, como se ele fosse um crápula que estava tentando reencarnar e não estava conseguindo. Na verdade, Segismundo tinha conquistas, sim. Ele só não tinha conquistas, talvez, com Adelino, né? Então, isso tira os véus da gente pensar que, assim, todos nós podemos ter dificuldades ou não de engravidar e tudo, ou de realmente reencarnar, mas, assim, não é porque só aquele espírito é um espírito ruim. Ele era um espírito bom, né? Assim, ele estava com algumas dificuldades com o pai, por questões de passado, mas que ali ele estava disposto, né? Isso é um verbo, uma palavra bem importante para a gente lembrar, que ele estava disposto à mudança, tá? E ali eles dois estavam, né, em consonância, tudo, mas por dificuldades de pretérito, o Adelino estava destruindo, olha que legal, lá no micro, no mais micro do micro, ele estava destruindo as suas cromatinas sexuais, devido, né, assim, esse medo do Segismundo voltar. Então, o que é espiritualidade? Sabiamente, sempre tem algum recurso, né? Uma carta na manga. Espiritualidade vai no ouvidinho, né, da criança, então, por isso que a gente sempre também valorizar muito o que a criança fala. A espiritualidade vai no ouvidinho da criança, do primeiro filho de Raquel Adelino, e solicita que ela faça uma prece.
quando faz a prece, a energia, o campo, aquela nuvem negra em cima do casal, né, realmente sai e acontece realmente a fecundação, tá? Depois, né, lá o casal direitinho. E isso é bem interessante de a gente lembrar, assim, né, que a importância da oração no casamento, né, o culto no lar, isso fortalece muito o casal. Não é só realmente estar junto para jantar ou para namorar, né? A gente tem que ter sempre, desde cedo, esse cultivo, né, da oração, do contato com o outro como espírito, como eu disse, tá? Então, ali naquele momento, né, Segismundo ligava-se a ela como a flor se une à haste. Então, compreendi que desde aquele momento era a alma de sua alma, aquele que seria carne de sua carne, né? Então, uniu não só a parte celular, mas também a parte emocional e espiritual, né? A André Luiz coloca para nós também, né, a importância da célula, do evangelho nas nossas células, né? Lá em Evolução em Dois Mundos, ele coloca que quando a gente pensa positivo, quando a gente está bem, onde que o evangelho vai atuar? Né? Muito se fala, né, ali na célula, podia ter colocado a foto, mas eu esqueci, perdoem. Ali na célula nós temos um núcleo, né, que muito antigamente a gente achava que era o núcleo que mandava, mas tem as organelas, que são aquelas pequenas partículas, né, aquelas pequenas estruturas que vão cada um ter a sua função. E André Luiz coloca a importância, por exemplo, da mitocôndria, aquela que é geradora de energia, geradora de amor, né? De ATP, que a gente fala que é aquela energia. Mas, então, o que é importante quando a gente fala de célula? Se eu estou me destruindo, assim como, né, Adelino estava fazendo consigo mesmo, né? Eu não estou em consonância com a lei de Deus e com a lei interna. Então, a gente tem esse amor, ter amor para o espírito, mas ter amor com o nosso corpo também, tá? Isso eu gostaria de trazer, para a gente não ficar assim muito, sempre ter esse cuidado com os dois lados, tá? Pode passar fazendo favor. Então, quando começa a vida? Isso está em Livro dos Espíritos, pergunta 344. Que momento que a alma se une? A alma se une na concepção e vai se completar na ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar o corpo se liga por um laço fluídico. E aí a gente lembrar mais uma vez das nossas terapêuticas espíritas, né? Lembrar do passe, lembrar da água fluida, né? Alguns passes, eles não são indicados, né? Eu não vou lembrar direitinho o nome, mas pelo que eu sei, é mais a imposição de mãos mesmo, né? Que alguns... tem alguns estudos meio controversos em relação a isso. Mas o que eu gostaria de trazer, assim, que a gente sempre pense que a gestação ela não ocorre só fisicamente, mais uma vez, né? Que tem essa questão do laço fluídico, aquilo que a mãe sente, que a mãe pensa, se ela faz uma oração, aquilo passa por esses fluidos, né? Então, até a gente brinca, assim, que a gente mesmo faça a nossa bênção do líquido amniótico, igual tem a imposição da água fluida, que a gente mesmo fluidifique o nosso líquido amniótico, que a gente fluidifique o nosso sangue, através do pensamento e das boas leituras também, tá? Isso é dito assim, há milhares de anos, se eu não me engano, foi Leonardo da Vinci, foi um dos primeiros a falar isso, né, na parte não espírita, que ele falava que a gestante deveria cultivar bons pensamentos, bons sentimentos, porque impregnava no corpinho do bebê, né, e isso também é dito no Pensamento e Vida, que é tudo aquilo que a mãe sente, tudo está na chapa mental do bebê. Então, foi quase que Leonardo da Vinci deu um spoiler ali do Pensamento e Vida, né? Pode passar, fazendo favor. Então, se a gente realmente enxerga essa gestação como uma visão mais espiritual, né? A gente lembrar sempre do exemplo de Maria. Maria é realmente o nosso ícone máximo, né? De lembrar que não é só cocriar, mas é criar a partir do amor, né? Dar realmente a luz ao mundo, né? Não só dar a luz no parir, mas dar essa luz, que essa criança seja também uma fonte de luz, de transformação para essa geração nova, tá? Mais uma vez lembrar da escolha dos pais, né? E eu gosto muito de pensar também nessa questão do útero, né? Porque o útero é esse órgão, né, assim, de recepção desse bebê. No livro Memórias de um Suicida, a Ivone coloca para nós, né, que o útero é aquele órgão que serve os dois planos. E aí ele é um útero como uma sala de aula mesmo.
né? Ali, antigamente, a gente achava que a criança estava paradinha, ficava 9 meses, tudo. Hoje, principalmente com o advento do ultrassom, o que a gente vê? Né, que tem aprendizados, a criança ela toca, né, nas estruturas, ela já sente cheiros, já sente gostos. Então, se a gente quer que o nosso filho realmente não coma tanta batata frita, que a gente não coma tanta batata frita desde a gestação, por exemplo, né? Porque ele vai engolir o líquido amniótico e ele já está tendo os seus primeiros aprendizados, tá? Também é dito, tem um livro que eu gostaria muito de indicar para vocês, que é o livro Ícaro Redimido. O livro Ícaro Redimido, do Gilson Freire, né? Ele coloca também o porquê dos desejos, o porquê dos enjoos e também das diureses, né? Que é aumento do volume da gestante realmente fazer mais xixi. E isso tem a questão orgânica, claro, mas a gente lembrar também, como eu disse, pelas interpenetrações de fluidos, ela está se adequando à energia do bebê. Então, às vezes, por dificuldade de perdão, né, de sintonia energética mesmo, o enjoo vem, né, a diurese também vai como que limpando as energias, tá? Isso é bem interessante da gente ver o porquê da sintonia entre o físico e o espiritual, tá? O perispírito, para ele vir, ele se miniaturiza muito, ele se diminui, e isso é realmente um processo bem complexo, né? Vai diminuir em tamanho, vai ter a questão realmente do esquecimento do passado, né, que a gente tem, mas ele perde memória, mas ele não perde consciência. Então, isso é bem interessante da gente pensar por que hoje nós evangelizamos no ventre, por que hoje se tem psicanálise no ventre para o bebê, porque realmente esse bebê ele está apto a receber, nem que seja na parte hormonal, mas também na parte comportamental, né, porque vai sendo feito ali o comportamento já desde o útero. Tem uma grande psicanalista que fez um trabalho bem interessante, que chama Alessandra Piontelli. Ela fez um trabalho com gêmeos, e ela foi acompanhando os bebês, tudo, né, direitinho, e ela viu o comportamento desde a gestação até os 5 anos de idade. Então, ela acompanhou 11 crianças. E ela falava o seguinte, que ela realmente conseguiu comprovar que o comportamento dentro do útero ele continua fora do útero. E um dos exemplos foi um casalzinho de gêmeos, a menina ficava empurrando o menino, e o menino todo mirradinho, todo no cantinho. Depois, quando nasceu, foi visto, né, realmente que a menina era expansiva, ela era líder, ela dominava a classe inteira, e o menino mais tímido, mais assim, poeta, mais pianista, sabe? Bem assim, mais introspectivo. Então, já tinha essas correspondências, o que também já nos mostra, né? É o que a doutrina espírita nos falava há muito tempo, dessa correspondência já do espírito, tá? Pode passar, fazendo favor. Então, o espírito também, ele já vai aproximando da mãe, né, tem essa aproximação fluídica, tanto que algumas mulheres, às vezes, já começam a esquecer o anticoncepcional, algumas começam, não sei porquê, abre aspas, não sei porquê, né, comecei a ter vontade de ser mãe, sonhei com um bebê, né, ou então comecei a ver mais coisas no shopping de bebê, então já é o espírito ali meio que chegando mais pertinho para realmente despertar na mãe, no pai também, né? Como se fosse aquele anjo Gabriel ali pertinho de nós, nos dizendo que realmente já está na hora de engravidar, tá? No Consolador também, Emmanuel vai nos colocar, né, que existe essa interpenetração de fluidos entre a gestante, entre essa entidade, né, ligada ao feto, que ela é muito natural e justa, né? Isso é bem interessante, porque se realmente não existisse, seria só a parte física, né? Então, mais uma vez, é importante da gente lembrar que ali, como que a gente tem tratado os nossos fluidos, né? Com que as nossas companhias, as nossas buscas, tá? Para a gente realmente educar verdadeiramente. Pode passar? Aqui eu trouxe um pouquinho para a gente pensar, como a gente tem falado muito sobre a questão da emoção da gestante, eu quis trazer um pouquinho para vocês como é o funcionamento emocional da gestante, para a gente pensar assim nas dificuldades, né, e nas riquezas que ela passa em torno do seu próprio encontro consigo mesma.
A gestação é um grande momento da gente olhar para o nosso próprio baú. Por quê? A gente, né, vai voltar eu comigo mesma, eu com a minha relação com a minha mãe, com as mulheres da minha família, né, e eu com aquele bebê. Então, a gente vai cavucando, né, vai voltando ali nos nossos baús, e realmente para olhar assim, o que eu quero fazer igual minha mãe fez, igual minha avó fez, ou então quero fazer diferente, né? E aí é uma dica bem importante da gente lembrar, da gente nunca falar, eu quero fazer melhor, né? As nossas avós, as nossas mães, elas fizeram com aquilo que elas tinham, né? E isso é uma posição de muita humildade, da gente dizer, eu quero fazer um pouquinho diferente, porque hoje eu já tenho alguns recursos que você não tinha na época. E isso é dito no nosso coração, tá? No primeiro trimestre, então, essa gestante, ela vai passar por grandes momentos de ambivalência afetiva, que a gente fala, então, ela quer estar grávida, não quer estar grávida, né, e aí, se ela não olha para os seus sentimentos, né, se ela não se olha como espírito, ela não vai entender o que está acontecendo, né, ela vai falar, mas eu queria tanto estar grávida, agora eu não quero estar. Algumas até, às vezes, chegam a abortar, né, e a gente ter esse cuidado, principalmente com a gestante no primeiro trimestre, que é um momento de grande vulnerabilidade, porque o espírito está ali, né, se contactando com a mãe, né, então ela não está acostumada com aquela energia do espírito, então realmente ela fica nesse momento, quero estar, não quero estar grávida, mas não era agora. Então são muitas dúvidas, é um momento de muitas dúvidas, e aí a rede de apoio mais uma vez, tá? Eu coloquei aqui para a gente pensar que seria como se fosse a cura da filha de Jairo, né? A cura da filha de Jairo, que às vezes está no fogo, às vezes está na água, e aí Jesus vai equilibrando as nossas dificuldades, as nossas polaridades, né? Isso é bem importante, tá? Quando a gente fala de emoção também, é uma educação muito forte, porque emoção vem de emovere. O que nós temos movido em nós, né? Então, a partir daquilo que a gestante está movendo dentro dela, o que o parceiro tem movido dentro do coração dela, né? E o que esse espírito também está querendo trazer, tá? Pode passar, fazendo favor. No segundo trimestre, já é um trimestre mais tranquilo em termos de emoção. A gestante, ela tem algumas relatam que são mais introspectivas, que ficam mais quietinhas na sua própria caverna, né? E, na verdade, é um grande momento de mais serenidade, porque já passaram as primeiras angústias do primeiro trimestre, e no terceiro trimestre já tem as angústias do parto. Então, é um grande momento dela se batizar como mãe, sabe? Porque ela vai começar a entender mais, né, se entender como mulher grávida, tá? E isso é bem interessante porque, assim, na gravidez, depois da gravidez, a gente nunca vai se entender como mulher da mesma maneira, né? É um batismo mesmo, da gente, você não vai ser só mulher, né? Você vai ser mulher e mãe. E esse hífen, algumas mulheres acontecem no segundo trimestre, né? Dessa junção de se entender mais como mães, outras acontecem antes, e esse tornar-se mãe vai ser individual, né? E por isso que a gente tem muito cuidado de falar assim, você só vai amamentar se você, só vai ser mãe se você amamentar. Não, né? A gente, vai lutar o máximo que essa mulher realmente amamente, mas se ela não conseguir, né, que ela não vai ser menos, porque ali ela vai estar doando outras formas de nutrição para o bebê, tá? Isso é bem importante. Eu coloquei para nós, não sei se está dando para ver direitinho ali em cima, é uma experiência de um físico, Masaru Emoto, que ele fez a imposição de mãos, né? E também fez com a fala em cima da água. Então ele falava amor, falava gratidão, falava ódio, colocou algumas músicas como heavy metal, né? Assim, outras, para ver o comportamento dos cristais de água. E aí, então, né, o primeiro, o amor, o segundo, a gratidão, e o terceiro, o ódio, para a gente pensar na conformação, né, dessas moléculas. E aí, como que a gente tem cuidado também, educado, né, os nossos líquidos, os nossos fluidos, né, espirituais. Então, como que a gente tem cuidado do nosso líquido amniótico, como a gente tem cuidado do nosso sangue, da nossa saliva, né? A nossa saliva, ela vai carregar a nossa energia, as nossas palavras, né? Então, a gente sempre tem esse cuidado corpo, mente e espírito, tá? Pode passar. O terceiro trimestre é um trimestre que é bem interessante, porque a mulher, ela vai
né, passar por aquele evento inevitável que é o parto. Então, ela realmente tem um grau de ansiedade muito alto. Eu coloquei como Monte das Oliveiras, porque o Monte das Oliveiras é aquele momento prévio, né, que Jesus está perto de saber das suas questões já para o seu desencarne, e ele fica mais reflexivo, né? Então, é o momento dela realmente voltar um pouquinho para ela, né, para o que é essencial, tá? O seu Honório falava uma comparação que eu gosto muito, e eu trouxe isso para a questão da gestação, né? Ele falava que existiam as 3 árvores do Evangelho e os nossos comportamentos. Então, em nós temos a figueira seca, que é aquilo seco em nós, infértil, que está difícil, que está, às vezes, precisando até que Jesus coloque o fogo, né? Então, na gestação, a gente olhar, na vida como um todo, mas na gestação também a gente olhar quais são aqueles valores que eu não quero passar para o meu filho, porque eu sei que é infértil em mim, tá? A segunda árvore do Evangelho é a oliveira. Então, a oliveira, ela dá a uva, a videira, gente, desculpa. A videira, ela dá a uva, ela nos alimenta, né? Então, o que eu quero alimentar o meu filho, não só na amamentação, mas também com os valores do Evangelho, tá? E a terceira, que é o grau máximo, que é a oliveira da oliva, que vai fazer o azeite para a gente colocar nas nossas lamparinas. E aí realmente vai trazer a luz, dar a luz ao mundo. E não vai ser só essa luz de parir, né, como eu disse anteriormente, mas como essa luz, que esse filho traga as suas novidades, né, essa boa nova, de trazer o espírito que é cada vez melhor, né, assim, com o Evangelho, tá? Então, Jesus descansa ali na oliveira, para realmente a gente também descansar, para passar por esse processo do parto, tá? Pode passar. E aí, existem dois movimentos de alma que a gente pode fazer, né? Ou a gente pode ter medo do parto, medo da maternidade, medo de não dar conta, que isso tudo é legítimo, é importante, para que a gente entre em alerta daquilo que é importante, faça contato conosco, mas que a gente não paralise, não se cristalize no medo, né? Então, esse peixe que está dentro do aquário, ele não pode só ficar vislumbrando o oceano, né? Então, qual que é a nossa missão, né, enquanto pais, enquanto evangelizadores? É preparar o peixe, engordar o peixe, fortalecer o peixe, trincar o aquário, né, daquilo que a gente não quer como limitação, como crença, né? E preparar esse peixe para o oceano, né? Porque Jesus procura os seus discípulos no mar. Então, que essa criança também seja um discípulo de Jesus, tá? Então, a gente vai preparar sempre para quebrar só de ficar dentro do aquário e olhando o oceano, tá? Pode passar. Se a gente for pensar também, né, em termos do tempo, qual que é o aprendizado da gestante com o tempo, né? A gestante fica com aquela questão da ansiedade, como eu disse, porque é uma doença também do tempo, a ansiedade, né? Então, a gente não entende, a gente quer o tempo Cronos, mas Deus quer nos oferecer o tempo Kairos, né? O tempo da vida é um tempo que perpassa o relógio. Então, a gente fala assim, eu tô com 37 semanas, eu já quero que esse menino nasça de uma vez. Mas será que ele tá pronto? Será que ele tá preparado espiritualmente também? Né? Será que eu tenho feito culto no lar? Será que eu estou passando as energias de coragem, de confiança para esse menino? Né? Ou eu estou preocupada se meu hobby vai ser verde ou preto? Né? Então, eu quero que a gente sempre pense isso, né? Assim, que o tempo, ele é um dos recursos de Deus, né? Um dos recursos do amor também. Então, se a gente aproveitar, tá no primeiro trimestre, aproveita o primeiro trimestre, tá no segundo, aproveita todas as riquezas do segundo. Porque senão a gente está na fecundação preocupada já com o parto, né, assim, com a amamentação. Então, a gente está no lugar presente, né? Quando Jesus nos fala que eu vim para que tenham vida e vida em abundância, estar em abundância é estar no lugar certo, né? Assim, no lugar de mãe, se você for mãe, estar no lugar de pai, se você for pai, na hora certa, no lugar certo, né? Então, alinhar-se, né, com a própria lei, tá? Pode passar. A reencarnação, então, vai ser uma grande educação para nós, né? Essas duas frases, uma são tiradas do Evangelização dos Espíritos e o outro é do Missionários da Luz, que vai nos dizer, né, que a reencarnação não é apenas um voltar,
E se a gente pensa como voltar, a gente fica sempre achando que a gente está na beirada do metrô, assim, né? Entra no metrô e sai, entra no metrô e sai. Não é isso, né? Assim, não basta a gente entrar no metrô, que é entrar ali no processo de encarnar, mas a gente tem que se educar, né? Tem que nascer de novo. E nascer é diferente de parir, né? Vem daquilo que é realmente aquela conversa de Jesus com Nicodemos, né, assim, nascer dos filhos de mulher e do filho do homem, né, daquilo que vem realmente do Espírito, tá? Então vai ser um replanejar em busca de novos comportamentos que deem ao Espírito condições para reeducar as suas estruturas mentais. Então, a gente como eu mostrei naquela foto, né, é a gente educar os nossos padrões, aqueles clichês da nossa consciência, aqueles núcleos de dor que nós temos. Não adianta vir a gente passear e a gente voltar, né? A gente tem que transformar, principalmente a nós mesmos, na nossa autoevangelização, tá? Temos a necessidade da luta que corrige, que renova, que restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é meio, a educação divina é fim, né? Então, a gente agradecer todos os dias, né? A oportunidade de estarmos vivos e alegrar com a vida, porque, né? Hoje nós temos visto muitos jovens, né? Isso eu acho que é uma epidemia mesmo, que a gente tem que cuidar, nós, principalmente como espíritos, da questão do suicídio, né? Então, a gente lembrar, né? Que é uma oportunidade divina da gente estar aqui, da gente construir de novo, né? Construir de uma maneira melhor, que nós já temos tudo aquilo que é importante e necessário para a nossa caminhada, né? Então, se a gente já começa a contar isso para a criança, né, desde o útero, desde antes deles chegarem, da importância da vida, né, que a vida não se encontra só ali no quadril, mas também no coração dos pais, realmente a gente vai entender a importância de estar vivo, né? Quando as dificuldades chegarem, essa criança vai ter base, né? Isso é muito importante. Pode passar. Lembrar também que nós temos uma equipe dos dois planos da vida. Então aqui hoje nós temos falado muito sobre o parto, sobre ter enfermeiro, sobre ter obstetra, sobre ter doula, tudo, mas que nós temos uma equipe lá também que é muito maior, e a gente sempre rezar e agradecer essa equipe que nos orienta, né, assim, imensamente, né? Então a gente nunca pode reclamar, né? Tem aquela música do Lulu Santos, né, que diz: eu não pedi para nascer. Realmente pediu, você não pediu não, você implorou para nascer, né? Então, a gente lembrar que teve muitas pessoas muitos espíritos que nos proporcionaram, então estão continuando a nos proporcionar, né, a nossa vida e o nosso florescer com a vida, tá? Então, retirado isso aqui essa foto é daquele livro Cidade no Além, tá? Foi feito os desenhos, eu convido muito que vocês vejam, porque os desenhos, eles impregnam, né, realmente a nossa estrutura mental, tá? E aí é dito, né, no Missionários da Luz: em sã consciência, ninguém pode se queixar das forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes, em se referindo ao círculo onde renasceu. Haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima, indicando-nos a ascensão. Então, realmente, a gente pediu para estar onde estamos, né? A gente valorizar, a gente agradecer, isso é muito importante, né? De todos os mandamentos, né, que Moisés nos coloca, e que dos que mais a gente precisa, né, lembrar é o honrar pai e mãe, né? E honrar não significa necessariamente de início, claro que o amor será sempre o nosso foco, mas às vezes a gente ainda não consegue amar, mas honrar é respeitar, né? E dentro da palavra respeitar, vem de respecto, é olhar de novo, olhar de uma outra forma, porque às vezes a gente olha, né, com os olhares do passado, a gente olha com os nossos, com esse óculos de núcleo de dor, e realmente a gente vai ver só defeito, né? Ah, minha mãe podia ser assim, por que minha mãe não é do jeito do vizinho, do meu primo? Eu queria tanto ser filho do meu tio. Aproveita seu tio, do jeito que ele é seu tio, mas também aproveitar a sua mãe de acordo com aqueles estímulos que ela traz para você, né? Isso é muito importante, tá? Porque não tem, não tá errado, né? Você vê que o próprio Moisés, ele estava num lugar, ele foi colocado no rio e ele foi trazido a outra mãe, né? Essas duas mães, elas têm uma importância para Moisés, né? Então,
nossos pais, nossa família, ninguém é desviado do rio, né? É o Moisés e nós também somos, nosso cestinho, ele vai exatamente para aquela porta que tem que ir, tá? Pode passar. Para a gente ir terminando, então, no Pensamento e Vida, né? Capítulo Berço, eu indico muito que vocês leiam o capítulo Berço, o capítulo Filhos e o capítulo Família, sobretudo, tá? O livro Pensamento e Vida, gente, é um livro que como todo mundo fala, né? É um livro, uma cartilha para o espírito reencarnante. Então, todos nós, antes de reencarnarmos, nós fizemos um curso, um intensivão para nós reencarnarmos, né? Reencarnarmos. Então, assim, é bem importante a gente ler, para a gente lembrar dos nossos compromissos, né? Que nós fizemos antes de vir, tá? Eu indico, assim, quem puder, ler no culto no lar, para a gente realmente retomar aquilo que ele fala, tá? Emmanuel nos fala. Então, tem essas duas frases bem importantes, né, no capítulo B, que coloca, que as células germinais, por sementes vivas, reproduzem os nossos clichês da consciência, no trabalho impalpável da formação do corpo. Então, nós temos os nossos clichês de consciência, né, as mães, os pais, e aquilo ali já vai ter as impregnações, né, fluídicas no corpinho do espírito reencarnante. Então, a gente ter o cuidado, o que a gente assiste, está assistindo da Atena, está assistindo, né, Jornal Nacional, está assistindo reportagem do coronavírus, imagina o tanto que esses espíritos reencarnantes são corajosos de estar, né, reencarnando agora numa quarentena, né, e a gente assistindo esses programas que alimentam negativamente. A gente precisa se informar, mas a gente não precisa se intoxicar, né, é um grande alerta que eu gosto de fazer, assim. Então, não é se alienar, mas é também a gente proteger nosso coração, né, e o nosso espírito que estamos recebendo, né, tá? Na câmara uterina, o reflexo dominante de nossa individualidade impressiona a chapa fetal ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas a que fomos chamados a executar no mundo em certa cota de tempo, né? Então, tudo aquilo que somos vai impressionando também, né, a chapa, como eu disse, e a criança vai ser como aquele vaso, né? Ali já sendo moldado, e nós vamos pensar numa argila, né? Se eu coloco um pouco de água, um pouco da argila. Se eu coloco muita água, aquilo fica uma lama, né? Se eu coloco pouca água, quebra mais o vaso. Então, o equilíbrio das nossas emoções, né, como alicerce desse espírito reencarnante, tá? Pode passar. Eis, porém, que a justiça fiel por misericórdia nos concede o retorno para a bênção do reinício. Retomamos assim, através do berço, o contato direto com os nossos credores e devedores, para a liquidação dos débitos que contraímos, cujo balanço efetivo jaz devidamente contabilizado nas leis divinas. Eu trouxe isso, assim, para a gente realmente pensar, né, na questão que às vezes a gente vai ter débito, vai ter crédito, mas eu não queria que a gente sempre tivesse essa ideia de negócio, sabe, assim, como eu disse, né, o bancário divino não é desses juros, né, que nós temos aqui, né. Então, realmente vão ter espíritos que a gente tem mais facilidade, que são aqueles espíritos que vão nos nutrir, então tem relações maravilhosas com filhos, que realmente mudam a vida dos pais, e aqueles outros que a gente tem dificuldade também mudam a vida dos pais. Mudam no sentido de serem estímulos, né? Às vezes você nunca mudou, sua mãe falou de um jeito que você era, aí quando você se torna pai, você muda, porque aquele espírito vem cutucar justamente naquele núcleo seu que você acha que é um núcleo de dor, mas é porque já está latejando para mudar, né? Tá? As necessidades já estão grandes, tá? Eu gosto de dizer também, assim, que a gente olha os nossos filhos mais do que só eles, assim, através deles, né? Então, eu vou dar um exemplo como se fosse um raio-x, né? Aqui nós temos uma foto, e aí eu estou olhando aqui esse espírito, nossa, finge, eu estou olhando uma massa no pulmão. Nossa, que massa no pulmão. Eu não vou olhar só para o negativo. Então, por que esse espírito, né, tem essa cristalização, né? Vamos pensar como se fosse no raio-x. Essa criança tem
massa no pulmão porque, ou um adulto, por exemplo, um adulto porque fumou, e ele fumou por quê? Porque ele se sentia sozinho, se sentia triste. Então, a gente olhar muito mais do que a imagem, né? Assim, isso que eu quero muito deixar para vocês, assim. Olhar, deparar e falar, ah, que bonitinho, tem 8 anos. É lindo, que seja, né, assim, realmente. Mas que quando ele estiver na adolescência, que lindo, ele tá com 15 anos, ele tá nas descobertas, a pineal tá bombando, né, assim, a mediunidade, a sexualidade, cada fase vai ter a sua beleza, né? Se a gente olha só para a infância como bonito, só a adolescência como dificuldade, a gente tá perdendo as oportunidades de enxergar esse filho como espírito, tá? Nosso berço no mundo é reflexo de nossas necessidades, cabendo a cada um de nós, quando na reencarnação, honrá-lo com trabalho digno de restauração, melhoria de engrandecimento, na certeza de que a ele fomos trazidos ou atraídos, segundo o problema de regeneração ou da mordomia de que carecemos na recomposição de nosso destino perante o futuro. Então, essa primeira frase é a frase mais, assim, que a gente pode colocar no espelho da nossa casa, né? Nosso berço no mundo é reflexo de nossas necessidades. Então, não é aquilo que a gente quer, mas é aquilo que a gente precisa, né? Então, isso é bem importante da gente lembrar, assim, tanto o berço que nós viemos, porque não tem como a gente gestar verdadeiramente, profundamente, se a gente não volta ao nosso berço, à nossa criança interior, se a gente não volta aos nossos pais, e também o berço que nós estamos criando, né, assim, sabendo que o que eu quero colocar nesse berço não é só a criança física, mas também os valores, né, as histórias, né, que ele vai trazer e que eu também quero trazer, tá? Criando realmente uma gestação de esperança, né, de um futuro melhor. Pode passar? E aí eu coloquei isso aqui para a gente sempre lembrar do parto, né? Quando a gente fala de parto, a gente está falando de contração, e essa contração física, né? Parece assim, nossa, eu estou me diminuindo, e realmente a mãe, ela está se diminuindo, e em muitos momentos ela vai se diminuir, porque a mãe é aquela oração de São Francisco, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E ali ela se coloca como instrumento, ela está amando muito mais do que querendo ser amada, colocando seu corpo à disposição, né? Perdoando muito mais do que querendo ser perdoada, compreendendo muito mais do que sendo compreendida. E aí ela se diminui para que o filho cresça, né? Para que Cristo também cresça, né? Então eu convido muito a vocês, todas que forem gestar, forem realmente parir, que na hora do parto sempre lembrem de Maria, né? Lembrar das dificuldades que ela passou para realmente ter um parto que poderia ter sido o melhor parto, né? Assim, aos olhos do homem, um parto talvez mais luxuoso, tudo, mas foi o melhor parto da nossa história da humanidade, né? Foi um parto que já ensinou a humildade, já ensinou a simplicidade, já ensinou o amor e já ensinou o tanto que a mãe e o pai precisam se adaptar às circunstâncias, né? Porque todo momento o filho vai necessitar desse jogo de cintura, né? Para a gente saber que é sempre o que vai poder ser feito, né? Daquilo que a gente já tem, tá? Próximo, fazendo favor. E aí a gente lembrar desse amor infinito, né? Da mão do pai físico e do pai maior, né? Nós, como talvez essas crianças espirituais, que nos dizem, né, em Coríntios, nem os olhos ouviram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Então, no exercício, né, da maternidade, da paternidade, a gente nunca sabe o que Deus tem preparado, mas com certeza serão valores, serão experiências muito ricas se a gente estiver com as mãos, né, com Deus, com a paternidade divina, que a paternidade física, paternidade material, sempre possa copiar e imitar, né, de uma maneira boa, a paternidade espiritual, tá? Próximo, fazendo favor. Essa nosso agradecimento, né, a vocês, desejando que todos, né, assim, se sintam amados por essa família maior, essa sagrada família, que todas as famílias de vocês se tornem cada vez mais sagradas no coração. Eu queria ler um poeminha, só para a gente terminar, e aí eu já passo a palavra, pode ser? Pode ser? Esse poema não é um poema espírita,
mas eu gosto muito porque mostra realmente o que a gente precisa dar à luz, né? Dar à luz ao mundo, tá? Chama Dar à Luz, de Braulio Bessa, e começa assim. Dar à luz a uma criança é iluminar os seus dias, dividir as suas tristezas, somar as suas alegrias. É ser o próprio calor naquelas noites mais frias. Dar à luz é estar perto, é sempre chegar primeiro, é ter o amor mais puro, mais honesto e verdadeiro. Amar do primeiro olhar até o olhar derradeiro. Dar à luz é se estressar, é não conseguir dormir, é ser quase odiado por dizer, não vai sair. Dar à luz é liberar, mas é também proibir. Dar à luz é ser herói com papel de vilão, é saber regrar o sim e nunca poupar o não. Não é traçar o caminho, é mostrar a direção. Dar à luz é ser presente nos momentos mais cruéis, é ensinar que os dedos, esses sim, valem mais do que os anéis. É mostrar que um solar vale mais que 1000 hotéis. Dar à luz é se doar, é caminhar lado a lado, é missão de cuidar, de amar e ser amado. É ser grato por um dia também ter sido cuidado, é conhecer o amor maior que se pode amar. É a escola da vida que insiste em ensinar que para dar à luz a um filho não é preciso gerar, é preciso entender que nesse caso o sangue é indiferente. Duvido o DNA dizer o que a gente sente. É gerar alguém na alma e não só biologicamente. Pois não tem biologia nem lógica para explicar amor de pai e de mãe. Não se resume em gerar. Quem gera nem sempre cuida, mas quem ama vai cuidar. Vai cuidar independente da cor de pele que tem, da genética, do sangue, o amor, esse sim sempre vai além. O amor tem tanto brilho que quem adota um filho é adotado também. Então que a gente adote, né, os nossos filhos verdadeiramente nos nossos corações como espíritos, e também nos enxergando, nos adotando essa tarefa com muito amor e carinho, como Cristo nos adotou, tá bom? Muito obrigada por todos vocês. Olhe pelos filhos que te concorrer, em teus braços buscarão o melhor bem. Veja, são aqueles dos quais te falei, quando à noite em preces me buscavas. Quantos homens de bem se fará, não se pode outra chance esperar, é momento propício para semear. Outra luz é preciso acender, para aquele que quer compreender, que viveremos para sempre. Eu ouvi teus desejos de te melhorar, é um instante em que deves. Quantos homens de bem se fará, não se pode outra chance esperar, é um momento propício para semear. Outra luz é preciso acender, para aquele que quer compreender, que viveremos para sempre. Eu ouvi teus desejos de te melhorar, é um instante em que deves começar. Mestre Jesus, Maria Santíssima, nossa querida Mãe, aqui estamos agradecendo com os nossos corações alegres pela tarde de hoje, pelos ensinamentos, pelo carinho que todos nós estamos sentindo em nossos corações. Pedindo a vós,
meu Jesus querido, que possa abençoar a todos esses nossos irmãos que aqui participaram, abençoar a família de todos eles, abençoar a família de todos esses nossos seres irmãozinhos queridos que estão se reencarnando nesse momento tão difícil que estamos passando, e que possamos, como papéis de pais, de avós, de tios, acolher esses nossos irmãos, esses irmãozinhos que já nasceram, que estão recém-nascidos, que estão chegando, com muito amor, com muito carinho, e que possamos aprender cada vez mais com eles. Nesse momento agora, em que estamos preparando para receber o menino Jesus em nossos lares, que esse amor, que essas vibrações, que esse carinho seja constante em nossos corações. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigada, Maria. Que assim seja.